Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo InfoSolar e hoje nós vamos falar sobre energia solar no Brasil e no mundo, fazer um panorama sobre como nós estamos em relação aos outros países. E para essa conversa, eu chamo hoje o Rodrigo Sawaia, presidente executivo e cofundador da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a AB Solar. Vou convidar então o Rodrigo para a nossa conversa. Oi, Rodrigo, tudo bem? Boa Tudo tarde. bom? Boa tarde, Ariane. Obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua participação aqui, tá? Para conversar com a gente sobre esse tema tão importante, para trazer mais esclarecimentos, né? Tendo em vista a sua atuação no setor, as suas vivências. Eu gostaria, então, já de começar falando, né, sobre os recordes que a gente tem atingido na energia solar fotovoltaica no Brasil. E o que você pode trazer para a gente, então, de números, né, da atuação do setor? Olha, Ariane, primeiro agradecer mais uma vez, uma satisfação estar com vocês aqui no InfoSolar para falar um pouquinho sobre o setor solar fotovoltaico. A gente está no meio de uma trajetória de crescimento importante e a nossa tecnologia ainda tem muito a avançar no Brasil. Mas é importante a gente celebrar os marcos, né? E recentemente o Brasil acabou de bater uma marca histórica. Nós ultrapassamos 9 gigawatts, ou seja, 9.000 megawatts de potência instalada da energia solar fotovoltaica no nosso país, o que representa, Ariane, mais ou menos 48,5 bilhões de reais em investimentos feitos pelo setor, pelos consumidores na tecnologia. São também mais de 275 mil novos empregos que foram gerados desde 2012 até agora, né? E isso trouxe 13,8 bilhões de reais em arrecadação de tributos para o poder público e já ajudou a evitar 9,9 milhões de toneladas de gás carbônico de serem emitidas na atmosfera. Então, são alguns dos ganhos, sejam eles sociais, econômicos e também ambientais, que a energia solar fotovoltaica já trouxe para o nosso país. E como eu comentava, isso é só o começo, porque a gente tem uma perspectiva de que o Brasil avance muito ainda no uso dessa tecnologia. E temos destaque também para a geração distribuída, né? Dessa fatia aí, né? Quanto que a gente tem da geração distribuída? Pois é, essa foi uma mudança, Ariane, que aconteceu em especial a partir de 2020. 2020 foi o primeiro ano em que a geração distribuída ultrapassou em crescimento anual e em crescimento acumulado a geração centralizada, as grandes usinas solares. E nesse ano, mais uma vez, a nossa projeção e expectativa até o final do ano é de que o segmento de mercado que vai liderar a energia solar no nosso país é a geração distribuída, são os pequenos e médios sistemas nos telhados, nas fachadas, junto às edificações. Hoje, a geração distribuída já representa 64% de toda a potência instalada no nosso país. Os outros 36% são grandes usinas solares. A gente tem também um crescimento forte, robusto aí das grandes usinas. Elas não competem entre si, a geração distribuída e a centralizada, elas se apoiam. Quanto mais o mercado cresce num lado, isso ajuda a reduzir custos e trazer também mais competitividade para o outro lado, então elas trabalham em conjunto. Os fornecedores muitas vezes são os mesmos, os equipamentos às vezes podem ser utilizados para as diferentes aplicações. Então você tem uma sinergia entre esses dois grandes segmentos de mercado que lideram o crescimento da energia solar no nosso país. Rodrigo, e hoje, quando a gente fala de matriz elétrica brasileira, né? A solar está quase em 2%, mais ou menos. Como que vocês enxergam isso? Tem muito a crescer? Ainda está tímido? Como que a gente pode avaliar? Olha, Ariane, nós começamos tarde, essa é a verdade, porque o Brasil, já no começo dos anos 2000, começou a implementar os primeiros programas de incentivo para fontes renováveis. Só que focou em energia eólica, em biomassa e em pequenas hidrelétricas, a energia solar ficou de fora. O primeiro leilão de energia solar só foi acontecer em 2014 e a primeira regulamentação para geração distribuída em 2012, quer dizer, uma década depois. Então a gente está atrasado e quando a gente compara o Brasil com o mundo também, estamos atrasados.
As usinas de grande porte hoje, elas representam aí 1,8% da matriz. Lembrando que a geração distribuída hoje está liderando, né? Mas não entra nessa conta das usinas despachadas que o operador nacional do sistema gerenciam. Mas a expectativa dos analistas de mercado é que até 2050 a fonte solar vai ultrapassar 32% de representatividade na matriz elétrica brasileira inteira, saindo, portanto, de 1,8% para 32%, e vai se tornar a fonte número 1 em geração de energia elétrica em potência instalada no nosso país. Quer dizer, um salto estratosférico que vai acontecer agora nas próximas 2 décadas e meia, 3 décadas, e que representa também uma grande oportunidade aí para quem quer trabalhar, para quem quer investir nessa tecnologia. Sim. Quando a gente fala hoje em regulação, né, o setor ainda guarda o marco legal que determina diretrizes importantes, né? Como que vocês veem isso? Aguardam muito ansiosamente? Qual que é a diferença que esse projeto de lei vai fazer para o setor solar fotovoltaico? Pois bem, a gente tem trabalhado muito intensamente a favor do desenvolvimento desse marco legal para o setor. Quer dizer, hoje o nosso setor tem uma regulamentação que começou em 2012 e foi tendo aprimoramentos, mas a regulamentação, a resolução normativa, ela é um instrumento muito volátil, muito instável e sujeito a pressões, como a gente tem visto de alguns grupos e grupos de interesse que são contrários à geração própria de energia solar e de outras fontes renováveis. Por isso é fundamental que a gente tenha um marco legal. O projeto de lei 5829 de 2019, de autoria do deputado Silas Câmara e relatoria do deputado Lafayette de Andrada, é o projeto de lei que hoje traz mais consenso para esse marco legal e tem o apoio não só da ABSolar, como de mais de 38 entidades, muito grande, de que esse projeto precisa seguir adiante. E agora o que a gente precisa é que ele seja efetivamente pautado, votado, aprovado pelo Congresso Nacional. E agora falando um pouquinho da sua vivência, né? São muitos anos já no setor solar fotovoltaico, pelo que a gente conversou antes, são 20 anos já, né? Como que você enxerga o resto do mundo, né, em relação ao setor e como que o Brasil está nesse patamar, nesse ranking, digamos assim? Olha, o Brasil ele ainda tem muito a avançar e nós ficamos para trás em comparação com outros países que inclusive podem ter muito menor recurso do que o nosso, mas avançaram com boas políticas públicas, programas, incentivos e por isso assumiram a dianteira, né? Eu vou destacar aqui alguns países que são referência mundial. China, que hoje só a China tem 253 gigawatts de energia solar fotovoltaica operando no país. Nossa. A nossa matriz, Ariane, para a gente ter uma referência, todas as fontes hidrelétrica, eólica, biomassa, termoelétricas e solar e todas as demais fontes no nosso país somam 175 gigawatts. Quer dizer, a China, só em solar, tem 253 gigawatts. Né? Enquanto nós temos 9, né? Enquanto nós temos 9. Quer dizer, nós temos muito a avançar. Os Estados Unidos têm 10 Brasis, eles têm 93 gigawatts operando. Quer dizer, 10 vezes o que a gente tem. São o segundo que mais investe no mundo. Né? O Japão, 71 gigawatts. A Alemanha, 54 gigawatts. E a Índia, em quinto, 47 gigawatts. Veja que nesse ranking do top 5 no mundo, aparecem 2 grandes países em desenvolvimento que são nossos irmãos de BRICS, né? Quer dizer, China e Índia. E cadê o Brasil nesse ranking? Porque é uma corrida em que todos os países do mundo estão correndo para ver quem chega mais rápido nas fontes renováveis. Então a gente não pode desacelerar, pelo contrário, temos que acelerar mais essa transição sustentável. E o que falta, né? Porque nós temos, em questão de território, em questão da fonte em si, né? Nós temos. O que falta? E qual que é a projeção? A gente já pode traçar mais ou menos uma linha de crescimento? Então, nós temos, você está certíssima. Se a gente comparar desse top 5 que eu falei, 2 países do top 5, né? Alemanha e Japão. Japão está em terceiro, a Alemanha está em quarto.
Esses dois países têm, na média, a metade do recurso solar brasileiro. Quer dizer, o mesmo investimento num sistema solar no Brasil gera o dobro de energia elétrica do que se ele estiver na Alemanha ou no Japão. Então, não falta recurso, não falta território disponível, não falta telhado disponível no nosso país. Falta sol. Não falta sol. A gente precisa, sim, de boas políticas públicas. E aí o marco legal da geração distribuída, que a gente estava comentando, é um passo nessa direção. Falta também um programa de telhados solares. A Alemanha fez um programa de 1 milhão de telhados solares, com uma meta pública de atingir 1 milhão. O Japão também, para dar de novo esses dois exemplos. Estados Unidos, que está no top 5, também fez o seu programa. A Índia tem um programa para atingir 100 gigawatts de energia solar. E a China, não precisa nem dizer, né? Os números da China só já ultrapassam qualquer programa que a gente possa imaginar. Então, falta para o Brasil um programa, um compromisso. A gente recomenda a Besolar uma meta de 1 milhão de telhados solares até 2022 e 5 milhões até 2030. Dá para fazer, se a gente tiver uma ação de governo voltada para isso. Precisamos incluir essa tecnologia nos programas habitacionais para as casas populares virem de fábrica na construção com energia solar para aliviar o bolso da população mais carente e vulnerável do Brasil. Precisamos dessa tecnologia no poder público, escolas, hospitais, postos de saúde, prefeituras, governos dos estados, colocando e usando energia solar, gerando emprego, renda e oportunidade na sua região. Então, falta ainda a gente ter um escopo mais abrangente de políticas públicas e é nisso que a Besolar tem trabalhado, junto com seus associados, junto com o mercado. Falta também, Ariane, o lado de armazenamento. A gente ainda não tem uma política pública boa, nem uma regulamentação, nem financiamento para armazenamento. E a tributação no armazenamento é assombrosa. 80% de impostos em cima de uma bateria para você trazer essa bateria aqui para instalar um sistema no Brasil. Não faz sentido isso. Você paga mais caro do que os impostos sobre álcool, sobre tabaco. Quer dizer, não dá, é muito desproporcional, né? Então aqui a gente precisa avançar mais nesses aspectos, né? Governo federal também contratar mais via leilão usinas solares, né? E tirar essas amarras de carga tributária elevada que prejudicam a competitividade do setor. Muito bem. Bom, Rodrigo, muito obrigada, então, por reservar esse tempo para conversar com a gente, trazer esses esclarecimentos, tá? Te agradeço muito, então, pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Quando quiser, as portas estão abertas. Prazer foi meu, Ariane. Obrigado pelo convite mais uma vez. Estamos sempre à disposição. E aproveito para convidar quem nos assiste a acessar o site da Besolar, vir fazer parte desse time com a gente e ajudar o mercado e o setor a crescer cada vez mais.